Boa noite, meus queridos irmãos. Aqui estamos mais uma vez para fazer uma série de mensagens relativo ao primeiro Adão e ao segundo Adão. Só que é uma mensagem muito interessante e não existe a possibilidade de falar sobre o primeiro e o segundo Adão numa mesma mensagem. Então eu vou ter que fazer várias mensagens, talvez 3 ou 4, 5 mensagens para depois entrar no segundo Adão. Uma é a continuidade da outra. Então vamos ler o que nos diz a palavra de Deus a respeito do primeiro Adão. Nós encontramos no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: Portanto, assim como por um homem, diz aqui, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tem um texto na Bíblia que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pois bem, para falarmos a respeito do primeiro Adão, nós vamos comentar um assunto muito importante que está dentro do assunto aqui representado. Por exemplo, a fome. No mundo de hoje, a fome é enorme. Ela já penetrou em todos os países do mundo. Por exemplo, segundo as estatísticas, no mundo, em apenas 4 segundos, morre uma pessoa vítima da fome, da subnutrição. Infelizmente, em 4 segundos. A fome já alcançou no universo, onde habitam os seres humanos, 830 milhões de pessoas em todo o planeta Terra. É muita coisa, hein? 830 milhões de pessoas já foram alcançados pela fome. A maior taxa de pessoas subnutridas estão no sul da Ásia e na África. No deserto da África, muitas mulheres engravidam anualmente. E após os 9 meses, assim que dão à luz a seus bebês, elas trocam o bebê por um saco de arroz, para que os seus irmãos não venham a morrer de fome. Geralmente, todas as mulheres africanas que moram nas regiões onde existe muita seca, muita doença, muita epidemias, geralmente tem 5, 6, 8, 10, 12, 15 filhos. Então, para que os demais não morram, elas engravidam todos os anos. E aí trocam o filho por um saco de arroz, para que os demais irmãos não venham a morrer. Consequentemente, é assim que acontece no deserto da África. É uma região como aqui no nosso deserto aí, aqui no Brasil, no Nordeste, às vezes ficam 8 meses, 1 ano sem chuva, e eles ficam sem tomar banho,
porque não tem como tomar banho. Às vezes encontra alguma cisterna ou algum lugar que os animais bebem água, aquela água suja, barrenta. Então, como é que eles fazem para cozinhar o arroz? Eles pegam uma lata de 18 litros, essas latas grandes, botam um pouco de arroz e enche daquela água barrenta. E ali mete fogo. E ali já tem roda 30, às vezes uma família, 2, 3, esperando aquele arroz cozinhar para que eles matem a sua própria fome. Então vejamos, assim que o arroz está pronto, eles tiram do fogo, deixam esfriar. Eles não usam garfo, facas, assim como nós não. Eles colocam as suas mãos, assim para encher um punhado. E a água do arroz fica toda barrenta, aquele arroz. E cada um vai ali, pega um punhado e começa a botar na boca para matar a sua própria fome. Isso aí acontece ainda hoje, em muitas regiões da África. Tem coisas piores aí. Vocês não viram nada ainda. Então esse é um dos problemas da fome na África. E para que não dizer no nosso universo. O Brasil também está entre o 20º país aonde morrem por dia 20 pessoas de fome. Isso que o Brasil é considerado o celeiro do mundo, né? E morre, em média, 20 pessoas por dia de fome. Só para vocês terem uma ideia, é exatamente isso aí. Tem muitas mulheres que fazem sopa no Nordeste, sopa de folhas de árvores comestíveis. Fazem sopa para matar a fome dos seus próprios filhos, porque não tem absolutamente nada na prateleira. Esse é o nosso Brasil. O Brasil da desigualdade social. Pois bem, vamos continuar. Aí eu pergunto para vocês, por que Deus permite tudo isso? Ele não é Deus de amor? Por que ele permite que essas crianças morram de fome? Tem criança que tem tanta fome na África que ela não consegue levantar os braços. Não consegue abrir a boca. Não tem mais força para beber um gole d'água ou para comer um pedaço de pão. E as mães começam a chorar e começam a perceber que não existe mais solução para o seu filho. Para não ver o bebê morrendo naquela agonia, ela vira as costas para o bebê e sai andando paulatinamente e as lágrimas rolam copiosamente sobre suas faces. É assim o que vem acontecendo. Vocês já viram falar no Iêmen? O Iêmen fica no sul do oeste da Península da Arábia. Faz fronteira com a Arábia Saudita, um dos países mais ricos do mundo. Do outro lado da Arábia Saudita fica o Iêmen. Segundo a ONU, não é eu que estou dizendo, a ONU, no Iêmen morre uma criança a cada 10 minutos. A cada 10 minutos morre uma criança de fome. O Iêmen é o país da desigualdade social, da corrupção, da fome. E para que não dizer da vergonha.
Infelizmente, isso acontece ainda nos dias de hoje. Aí eu volto a perguntar a você, por que Deus permite essas coisas? Ele não é um Deus de amor? Ele não é o pão da vida? Ele não é a água da vida? Por que esse contraste? Mais tarde, a gente vai dizer o porquê. Talvez na segunda parte dessa pregação, quando iremos falar sobre o segundo Adão, aí virá à tona toda a verdade. Por que que essas coisas acontecem? Por que as pessoas clamam e Deus não responde? Por que as pessoas criticam e amaldiçoam a Deus, que faz tanta cura, liberta tantas pessoas? Por que Ele não vai nos hospitais? Por que que Ele não evita as guerras? Por que que Ele não evita as inundações? Por que Ele não evita os terremotos? Os rumores de guerra? Pai contra filho? Ele não diz não matarás? E por quê? Essas coisas acontecem no dia de hoje. Por que um pai mata um filho ou um filho mata o pai? Irmão contra irmãos. A Bíblia diz que o mundo tornou-se um lugar triste para se viver. Vamos falar um pouquinho aqui sobre leucemia. Você sabe o que é leucemia? É o câncer. Câncer de sangue. Quais são os sinais e os sintomas do câncer da leucemia? Um dos sinais: infecções, sangramento, fadiga, cansaço, falta de ar, tontura, desmaios, dores de cabeça, palidez, febre, hematomas, manchas avermelhadas por todo o corpo, aumento do baço e aumento do fígado. Geralmente isso acontece com idosos, mas também acontece com muitos bebês, com muitas crianças. Por que Deus permite todos esses tipos de sofrimento? Deus não é amor? É a pergunta que todas as pessoas que tiveram um trauma como esse, deixam essa pergunta no ar. Para o bebê, para a mãe dessas crianças, elas perguntam, por quê? Por quê? Por quê? Acaso eu pequei? Elas dizem, o que eu fiz para que minha filhinha nascesse com câncer de leucemias? Por que ela se encontra nessa situação pálida, triste? Começa a definhar, começa a diminuir a gengiva de sua boca, fica magra, não se alimenta. Essas são as crianças que são vítimas de leucemia. Hoje, a tecnologia ainda consegue, em grandes cidades, a reverter essa situação. Mas quem não tem dinheiro, quem não tem acesso à tecnologia e à ciência, elas sofrem. E muitas saem para a rua e olham para o céu e dizem, oh Deus, se tu existes, por que tu não cura minha filha? Por que tu não cura o meu filho? Crianças inocentes, sem pecado. O próprio Jesus disse, vinde a minhas criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus.
Jesus disse: quem não se tornar que nem uma criança dessa, não entra no reino dos céus. Aí eu pergunto, se ele ama tantas crianças, por que a gente encontra em berçário, em hospitais, nas cabanas, nos lugares miseráveis, onde não existe recurso? Por que essas crianças encontram-se nessa situação desesperada, onde as mães olham para o céu e clamam e pedem a misericórdia de Deus e não são alcançadas? De repente aquele bebê morre e aí vem aquela tristeza naquele povoado. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 24, a Bíblia diz que haverá conflitos, haverá guerra, haverá fome, haverá terremotos, haverá mortandade, epidemias, doenças, pai contra filho, irmão contra irmão, país, nação contra nação. É a ambição pelo poder. Cada um quer ultrapassar ao outro. Em conhecimento, em sabedoria, em ambição. O mundo jaz em guerra. O mundo jaz no maligno. Hoje nós temos a religião em conflitos. Hoje nós temos o muçulmano, o cristianismo em conflito. Hoje nós temos conflitos familiares, onde existe traição, inveja, ciúmes, ódio, ambição, ganância. Como eu já falei anteriormente, pai contra filho, irmão contra irmão. Aí eu volto a perguntar, por quê? Por quê Deus permite essas coisas? Aí muitas pessoas questionam a Deus. E foi exatamente o que aconteceu quando Deus implantou o jardim do Éden. O que é que ele fez? Ele plantou milhares de árvores. Deu livre-arbítrio ao homem e disse que ele podia andar, passear, comer, viver livremente. Mas do fruto da árvore do conhecimento do bem, do mal, ele não podia comer, porque senão ele morreria. Então vejamos bem. A mulher pegou o fruto da árvore, não sabemos que fruto é esse, porque a Bíblia não nos diz. Mas ela comeu e deu ao seu marido. E aí, quando Deus, pela viração do dia, passou no jardim e chamou Adão, disse: Adão, onde estás? Aí disse: tive medo de ti e me escondi. Aí Deus perguntou: Adão, por que comeste do fruto que eu disse que não era para comer, senão tu morrerias? Adão disse para Deus, querendo se justificar. Veja bem o que ele disse. A mulher que tu me deste. Veja bem, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu do fruto e eu comi. Ele tentando se justificar. E não é exatamente o que acontece nos dias de hoje? As pessoas querem se justificar.
Então eles começam a dizer, ah, foi fulano, foi ciclano. Um empurra para o outro, para não levar a culpa. Mas a Bíblia diz que não existe um justo sequer. Todos pecaram. E através do pecado veio o sofrimento, veio a doença, veio as dores, veio a morte. O homem começou a envelhecer. Então, amigos, isso é tudo consequência do pecado. Por em questão, fazer objeção, controverter, rebater a autoridade superior, não adianta. Vejamos bem. Aqui nós encontramos uma palavra muito interessante. Nós encontramos aqui no dicionário as falsas afirmativas que muitas pessoas fazem. Eles questionam Deus, eles acusam Deus para justificar o seu erro. Agora virou moda em todo mundo questionar Deus. Quais são os sinônimos de questionar? Essa é a palavra. Questionar quer dizer objetar, rebater, refutar, não aceitar, opor-se, contradizer, contestar, contrariar, contraditar, controverter, negar, impugnar, desmentir, entrar em discussão com alguém, discutir, altercar, arquitetar, debater, disputar, contender e brigar. Quando o homem questiona Deus, ele está se enquadrando nessas palavras. Está questionando, está se impondo, está querendo discussão, quer discutir, quer desmentir a verdade por mentira, quer contradizer. Não adianta, meu amigo, querer contradizer. Então, quando Deus não cura um ente querido, ele acusa. E o nosso acusador é Deus. Então ele chama Deus de falso. Que Deus não nos ama. Que Deus não é amor. Que Deus não é misericordioso. Aí eu pergunto, o que Deus então pode fazer para o homem? Deus pode educar o homem através do castigo, sim. Porque o sofrimento, ele nos aperfeiçoa. O sofrimento, ele nos faz nos aproximar de Deus. A própria Bíblia diz, bem-aventurados os que sofrem por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Então vejamos bem, Deus não fez o homem, eu quero deixar bem claro aqui, Deus não fez o homem para ser um robô. O homem não foi criado para ser empregado de Deus. E nem para submeter
aos caprichos. Podemos dizer que Deus não tem capricho, mas vamos usar uma linguagem popular, os caprichos de Deus. Ele não fez um robô. Ele não colocou nele: ó, tu tem que fazer isso, aquilo outro, senão tu não recebe salário, senão tu não vai comer. Deus não é esse tipo de Deus. Deus criou o homem e deu a ele uma coisa muito interessante: o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Deus não fez o homem para ser escravo dele, não. Para ser um robô, para fazer tudo o que ele quer. Assim como um patrão faz, muitas vezes, com o empregado. Deus criou o homem e deu a ele livre-arbítrio. Ao homem, ele disse: tu é um homem livre. Tu pode andar, passear, beber, comer, ouvir os pássaros cantar. Pode dar nomes aos animais. Pode dar um nome às estrelas. Pode dar um nome aos peixes. Pode fazer o que tu quiser. Eu te dou domínio, poder para te dominar tudo, esta terra. Mas, porém, na árvore do bem e do mal, essa que está plantada, tu pode comer centenas e centenas de frutos de árvore, mas tem uma ali que tu não pode, porque se tu comer, certamente morrerás. Então ele deu livre arbítrio para o homem. Deus colocou no homem sentimentos. Ele amava, ele falava com Deus, ele colocou um nome em todos os animais, ele era um ser inteligente, criado à imagem de Deus. Deus colocou nele o querer, o desejo de namorar, casar. Deus colocou vontade própria no homem para ele fazer o que ele quiser. Ele pode fazer de tudo que quiser. Ele pode casar, pode se divorciar, pode se prostituir, pode beber, pode viver uma vida na libertinagem. Deus não interfere, Deus não faz nada, não. Então vejamos bem, ele pode beber até cair. Ele pode beber toda a cerveja do mundo, todo o álcool. Ele pode pegar todas as drogas, a cocaína, colocar numa seringa e injetar em seus braços, em suas veias. Ele pode fazer o que ele quiser, Deus não interfere. Até mesmo um cristão, se ele pegar uma faca e for matar uma pessoa, Deus não vai atacar ele, pegar pela mão. Só tu não pode matar, mas está escrito na palavra de Deus: não matarás. O homem é sabedor. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo, meu amigo, me convém. Eu tenho que pegar o peixe, comer a carne e deixar o espinho de lado. Eu tenho que aproveitar o que é bom, o que é ruim, eu tenho que deixar de lado. Deus me deu poder, raciocínio, estabilidade mental para discernir o certo do errado. E assim por diante. Então tu quer te embriagar, quer te prostituir, quer te transformar num bandido, num assassino, o problema é teu, Deus não está nem aí. Por quê? Porque ele te deu, ele respeitou a tua liberdade, ele respeitou o direito de você fazer o que você quiser com a sua própria vida. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo onde habita o Espírito Santo. Mas mesmo assim o homem vai numa lancheria, pega um sanduíche, um cachorro quente, enche
de ketchup, de tudo quanto é lixo. E enche o seu organismo de porcaria. Começa a beber, 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 até se tornar um alcoólatra. Daqui a pouco, está vomitando o fígado pela boca. Por quê? Porque ele escolheu o seu próprio caminho. Deus ofereceu 2 caminhos, colocou 2 caminhos à sua frente. O da porta larga e o da porta estreita. Ele deu livre-arbítrio. Faça o que tu quiser. A escolha é tua. Mas depois não diga que eu sou um péssimo Deus, que eu não te curei, que eu não te libertei. Tu fez as tuas próprias escolhas. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E também diz, não matarás. Então, por isso que eu te digo, não adianta questionar a Deus. Qual é o sinônimo de questionar ou questionou? É inquirir, é interpor, é indagou, desmandou, desbancar. Quando essa palavra aqui, desbancar, me chama muita atenção. Foi assim que Satanás fez. Sabe por que Lúcifer, aquele anjo, lindo, bonito, maravilhoso, que assistia a Deus no trono branco, no terceiro céu, ele quis desbancar a Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus. Ele quis tomar a coroa de Deus. Ele quis ser rei dos reis e senhor dos senhores. E ele foi expulso dos céus, porque ele inquiriu. Ele quis interpelar Deus. Ele quis fazer objeção a Deus. Ele quis contender com Deus. Então não adianta. Você pode procurar Deus. Você pode investigar Deus. Você nunca vai achá-lo. Mas os verdadeiros adoradores sentem a presença dele em qualquer lugar. Porque somente os limpos de coração é que verão a Deus. Então tem muitas pessoas que quando morre alguém, eu vou citar um exemplo. Eu conheci um homem cujo filho comprou uma moto e sofreu um acidente de trânsito. E ele machucou a perna. Em poucos dias, aquele ferimento se transformou num câncer. Depois imputaram a sua perna. Depois o câncer passou para a outra perna. Eles imputaram a outra. E depois, ele tomou conta de todos os órgãos. E o filho morreu na maior das penúrias. Aí ele começou a gritar para a vizinhança que Deus não existia. Que Deus fazia exceção de pessoas. Que Deus não amava a sua família. Que Deus não o amava. Que Deus não amava o seu filho. Porque ele ia à igreja, ele servia a Deus, ele orava, pedia oração, ele era fiel, ele era dizimista, ele louvava, ele servia a Deus. E o seu filho morreu nas maiores das misérias. Mais tarde ele chegou a dizer, eu não quero servir esse Deus. Isso aí não é Deus. Longe de mim. Deus não existe.
Então é exatamente as pessoas começam a desafiar Deus, julgar a Deus. Esse é o termo mais correto. Ninguém pode julgar a Deus, porque Deus é espírito. Quando você julga a Deus, você está julgando a si mesmo. Então, prezado amigo, chamar a Deus de incompetente, usar a agressividade, julgar a Deus, você não vai a lugar nenhum. É por isso que hoje todo mundo questiona a Deus. Você tem que respeitar o livre-arbítrio de Deus. E depois também, você tem que respeitar, meu amigo, a vontade de Deus. O próprio Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, possuindo as suas habilidades divinas, Jesus tinha e podia usar todas as suas prerrogativas de poder, de glória, para expulsar Satanás. E, no entanto, todas as vezes que ele dobrava o joelho, ele dizia: Pai, faça-se a tua vontade e não a minha vontade. Ele sempre orava e se submetia à vontade de Deus. Assim devemos nós, humanos, fazer a nossa parte, obedecer a Ele, orar, suplicar, pedir, mas não blasfemar, não inquirir, não excitar o ódio. Mas se humilhar na sua presença e respeitar a sua vontade, porque a nossa vontade é uma e a vontade de Deus é outra bem diferente. Deus é real. Ele existe, sim. Um dia ele voltará. E eu tenho certeza que brevemente Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Aquele povo redimido, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Quando ele subiu ao céu, ele mandou o Paracleto. Paracleto é uma palavra grega que quer dizer advogado. Ele mandou o Espírito Santo, Paracleto, para nos consolar, para nos guardar, para nos guiar, para nos orientar, para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. O Paracleto, o Consolador, ele está em meu coração e no coração de todos aqueles que temem o Senhor nosso Deus. Ele vai te consolar, meu amigo. Ele é o Consolador. Um dia ele vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas, todo o teu pranto, e vai arrancar dos nossos corações toda a raiz de amargura. E nós vamos viver para toda a eternidade, juntamente com aqueles que foram vítimas do câncer, da leucemia e das demais doenças que superabundou o pecado. Mas aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. O segundo Adão, Jesus Cristo, ele está com os braços abertos
para te oferecer perdão, para te oferecer graça e misericórdia, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe tu e a tua casa. Amém.